para você que está aí nos acompanhando. É um grande prazer estar aqui mais uma vez no nosso culto jovem. Estamos começando um pouquinho depois do horário por causa de um probleminha técnico, mas agora nós convidamos você que está aí a louvar o Senhor conosco, engrandecê-lo e adorá-lo. Vamos cantar aqui, Ele é soberano sobre a terra e sobre os céus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tremendo. Amém. É um grande prazer, meus irmãos, estar aqui mais uma vez louvando ao Senhor. E hoje nós vamos contar com a participação muito especial do nosso querido Kevin. Ele já vai aparecer na tela aí para vocês. E ele vai estar dirigindo o nosso culto de hoje. Kevin já está pronto aí? Se tiver, pode jogar a imagem dele aí. Kevin, é com você. Thomas, boa noite a todos vocês que hoje à noite estão participando junto conosco do culto jovem da CBM, da Segunda Igreja Batista de Mossoró. E eu gostaria de dizer, meus irmãos, que eu estou muito feliz de estar participando hoje, de poder estar aqui junto com vocês, servindo ao Senhor. Quero dizer também que eu estou com saudades daquele nosso encontro, daquela nossa reunião no templo, de nós estarmos juntos, podendo louvar, podendo agradecer ao Senhor fisicamente presentes. Só que, infelizmente, a situação não nos permite. Precisamos ter paciência, precisamos esperar que essa situação seja resolvida pelo Senhor. Mas até lá, nós devemos dar graças ao nosso Deus, devemos agradecer a Ele por este meio tecnológico, este meio virtual, que nos aproxima, que nos une em um só espírito, que nos une em um só coração, para que a gente possa adorar, engrandecer o nosso Deus da mesma maneira, mesmo que estejamos fisicamente distantes, mas as nossas almas estão focadas, estão ligadas e conectadas ao Senhor, meus irmãos. E neste momento, eu gostaria já de pedir a vocês que no chat fossem apresentando os seus pedidos de oração, fossem apresentando os seus motivos de agradecimento e de louvores a Deus, porque daqui a pouco a gente vai estar apresentando ao Senhor, elevando a Deus os pedidos, os agradecimentos e as súplicas da Igreja Santa do Senhor. Neste momento, eu gostaria que vocês pegassem suas Bíblias, abrissem seus aplicativos da Bíblia. Hoje não vamos ter o texto aparecendo para vocês na tela,
mas eu darei um tempinho para que vocês peguem suas Bíblias, para que vocês abram seus aplicativos para a primeira leitura bíblica desta noite, que ela se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11. Então, eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo aí as suas Bíblias, os seus aplicativos. Novamente, Apocalipse 4, versículo 11, para a nossa primeira leitura desta noite. Então, meus irmãos, vejamos o que a palavra do Senhor nos diz neste capítulo, neste versículo em questão. E diz assim a palavra do Senhor: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Quando eu li esse texto pela primeira vez, ele falou muito comigo acerca da nossa postura de adoração, de louvor e exaltação ao nosso Deus. Esse texto, meus irmãos, ele nos mostra que nós louvamos e engrandecemos o Senhor nosso Deus, não pautado nas coisas que Ele faz agora, não pautado nas circunstâncias ao nosso redor sendo favoráveis, mas Ele nos mostra que nós adoramos o nosso Deus, em primeiro lugar e acima de tudo por quem Ele é. É o Senhor soberano, criador e mantenedor da vida e de toda existência. E também por tudo que Ele já fez por nós, por ter, meus irmãos, nos dado vida. Tudo o que existe foi criado por Ele. E por ter enviado o seu Filho, o seu Santo Filho Jesus Cristo, para nos remir da escravidão e das cadeias do pecado que nos prendiam, e nos adotar como filhos dele, nos fazer teus servos, igreja santa dele nesta terra, meus irmãos. E eu gostaria de aconselhá-los a todo culto, a todo encontro, a toda reunião da igreja, para que vocês estivessem presentes, meus irmãos, à medida do possível. Não deixem de aproveitar, porque é uma grande honra, é uma grande oportunidade e privilégio que nós temos. Como nós acabamos de ler, nós adoramos o Senhor Deus por quem Ele é. Então, especialmente os cultos e essa série de estudos que a gente está vendo agora nos sábados acerca dos atributos de Deus, ela nos dá, meus irmãos, um panorama, ela nos mostra e nos ensina, obviamente, à medida daquilo que Deus nos permite entender e compreender, ela nos permite conhecer do nosso Criador, nos permite aprender acerca da sua vontade, nos permite aprender acerca dos teus maravilhosos dons, dos seus maravilhosos atributos, e nós conseguimos reconhecer com mais clareza que por quem Ele é, por tudo que Ele já tem em si, e por tudo que Ele já fez por nós é que nós o adoramos. E não podemos deixar, e nem devemos deixar, que as circunstâncias adversas afetem essa nossa postura. Sejamos verdadeiros adoradores do Senhor, adoremos em espírito e em verdade. Neste momento, eu quero pedir a vocês, meus irmãos, que aí onde vocês estão, vocês se colocassem em postura de oração, baixassem as cabeças, ajoelhados, sentados, mas que vocês, neste momento, conectassem suas mentes, seus corações ao Senhor, e vamos clamar neste momento para que o Espírito Santo de Deus venha conduzir o nosso culto, o nosso encontro hoje à noite, e que tudo que aqui venha acontecer seja para a honra e para a glória dele. Então, meus irmãos queridos, oremos. Senhor nosso Deus, bendito Pai, soberano Senhor do universo, nós te damos graças, meu Deus querido, pelos teus maravilhosos feitos já realizados, Senhor, meu Deus, por cada um de nós. Agradecemos a ti, meu Deus querido, por esta oportunidade maravilhosa que temos hoje à noite, de podermos te cultuar, meu Deus, de estarmos aqui para prestar um culto ao Senhor, meu Deus, para te adorar, para te engrandecer. Agradecemos a ti, Senhor, meu Deus, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus, pelo teu resgate, meu Deus, pela tua adoção de pecadores como nós, meu Deus, para sermos teus filhos, não por nosso merecimento, meu Deus, mas por tua infinita graça, por tua misericórdia e por todo o teu carinho. Neste momento, bendito Pai, nós clamamos ao Senhor e suplicamos, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha conduzir tudo o que aqui for acontecer, meu Deus.
Que o Senhor abençoe a cada um dos teus servos, dos teus filhos que estão conectados, meu Deus, para que a tua palavra hoje, por meio do teu servo, pastor Alain, seja pregada, seja ministrada com poder e autoridade, para que possamos compreendê-la, meu Deus, e para que possamos vivê-la. Abençoa, Senhor, meu Deus, a conexão de todos, para que possamos, meu Deus, desfrutar deste momento plenamente, e que o teu nome, bendito Deus e Pai amado, seja engrandecido, seja louvado e exaltado esta noite. É assim que nós oramos, Senhor, meu Deus, e por tudo agradecemos, no nome do teu santo e amado Filho, nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. Então, neste momento, Thomas, voltamos aí com Thomas, que vai continuar com os louvores ao Senhor. Independentemente das circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Diga mais uma vez, perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a
ministrado aqui nos últimos cultos, né? Desde que começamos essa série de estudos sobre a majestade e os atributos de Deus. E eu queria que nós cantássemos mais uma vez essa canção, porque ela fala que o nosso Deus é um Deus único, não há outro Deus como o nosso Deus. E Ele tem um nome que está sobre todo nome, e o nome dele, e Ele está assentado no trono do universo. Então vamos louvar ao Senhor dizendo isso. Você que está em casa está convidado a erguer a sua voz e a louvar a Deus cantando essa canção, que não há nenhum Deus como o nosso Deus. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. Vamos dizer mais uma vez: tens o nome sobre todo nome. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, adorado, exaltado. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Kevin, meu irmão, vamos passar para você de novo, dar continuidade aí na direção do nosso culto. Obrigado, meu irmão Thomas. Boa noite a todos vocês, meus irmãos que acabaram de chegar. Nós estamos aqui em pleno culto jovem, meus irmãos, continuando os nossos estudos dos maravilhosos atributos do Senhor. E para você que ainda não deixou a sua oração, meus irmãos, pode ir aproveitando aí no bate-papo, deixando o seu pedido de oração, o seu agradecimento ao Senhor, porque logo mais a gente estará orando os pedidos, estará clamando ao Senhor, meus irmãos, pelos
pedidos, apresentando ao Senhor os seus agradecimentos e os seus louvores. Neste momento, eu gostaria de pedir mais uma vez que vocês pegassem suas Bíblias, abrissem seus aplicativos e colocassem no livro de Salmos, no capítulo 27, versículo 10. Essa é a nossa segunda leitura desta noite. E não teremos o slide também, mas eu darei o tempo aos irmãos para que vocês abram aí as suas Bíblias, para que vocês acompanhem a nossa leitura. E mais uma vez, meus irmãos, Salmos, capítulo 27, versículo 10. Então, meus irmãos, vamos lá. A palavra do Senhor nesse salmo, que inclusive é um salmo que eu gosto muito, fala o seguinte: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E eu acho esse versículo, meus irmãos, ele é bastante interessante, porque como nós, seres criados à imagem e semelhança do nosso Pai, nós também somos seres pessoais. Fomos criados para ter um relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Criador, mas também uns com os outros. E esse texto ele sempre mexe comigo porque ele demonstra o cuidado e o carinho do Senhor, como ele transcende qualquer, qualquer nível mundano, nível terrestre de compreensão. A gente bem sabe que na nossa vida nesta terra, as pessoas que são mais próximas a gente, as com quem a gente pode contar com mais intimidade, com mais dependência, seriam o nosso pai e a nossa mãe, que nos conhecem, que criaram a gente, que cuidaram da gente toda a nossa vida. Mas a palavra nos diz que se por um acaso, que Deus livre todos nós disso, se por um acaso até mesmo essas pessoas tão chegadas da gente nos abandonarem, ou por qualquer que seja o motivo, se afastarem, não possamos mais ter o contato e a comunhão com esses entes tão queridos da nossa vida, se nós, como cristãos, realmente entregamos nossa vida ao Senhor, a gente nunca vai estar só, porque o Senhor nos acolhe. E a solidão, meus irmãos, para nós, seres humanos, é algo muito terrível. E a gente, nesse período de pandemia, a gente consegue experimentar um pouquinho do que seria a solidão. A gente não está plenamente só em nossos lares, a gente ainda tem a companhia dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, mas geralmente, algum dia, outro sim, outro não, a gente sente os efeitos de estar separado uns dos outros, de estar muito tempo em casa, bate às vezes aquele sentimento de melancolia, de tristeza, mas para tudo isto, meus irmãos, como a gente acabou de ler, a gente tem uma solução. Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao nosso Deus, que não nos abandona, mesmo que as pessoas mais próximas da gente não estejam presentes, Ele está ao nosso lado. E a gente tem diversos meios, meus irmãos, de combatermos os sentimentos dessa solidão, combatermos os efeitos desse isolamento, desta quarentena, que seria por meio da oração, uma vida constante e diária de oração para conversar com Deus, uma vida constante e diária também, meus irmãos, de estudo bíblico, de leitura da palavra, de oração, meus irmãos, de louvor e adoração ao Senhor. São princípios, são elementos, meus irmãos, que nos ajudam bastante nesses períodos difíceis de isolamento. E, neste momento, eu estou vendo aqui, meus irmãos, que ainda não temos nenhum pedido, mas eu gostaria de dizer a vocês, se você tiver, coloquem aí os seus pedidos, os seus agradecimentos, que ainda vamos ter mais um momento de oração, que oraremos por seus pedidos, por suas famílias, apresentaremos os seus agradecimentos. Mas neste momento, vamos mais uma vez diante do Senhor em oração e clamar a bênção e a misericórdia do Senhor sobre todos nós. Então, gostaria de pedir mais uma vez, meus irmãos, que vocês se colocassem em postura de reverência, de adoração ao Senhor, e vamos perante o Senhor mais uma vez. Senhor Deus bendito, majestoso, eterno e glorioso Pai, meu Deus querido, mais uma vez te louvamos, te bendizemos e te engrandecemos, meu Deus, pois o Senhor é Deus. E clamamos a Ti, meu Deus querido, que o Senhor abençoe, meu Deus, cada um dos Teus filhos, cada uma das famílias deles, meu Deus querido, daqueles que estão aqui presentes, prestando este culto ao Senhor, meu Deus, mas também aqueles que não puderam, por qualquer que seja o motivo, meu Deus, estar presente aqui. Que o Senhor os abençoe, meu Deus querido, que o Senhor os resguarde e os livre deste vírus terrível, meu Deus, que é o Covid-19,
Que o Senhor os livre, meu Deus, os proteja de todos os males, de todos os perigos, de todos os acidentes, meu Deus querido. Que o Senhor abençoe-nos nesses momentos difíceis que estamos vivendo, meu Deus. Que o Senhor abençoe as nossas vidas espirituais, os nossos momentos devocionais diários, meu Deus querido. Que o Senhor alicerce-nos cada dia mais, meu Deus, em Tua palavra, em Tua graça. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, meu Deus, nesses momentos difíceis. Abençoe os Teus pastores, abençoe os Teus missionários, os Teus evangelistas, meu Deus. Cada membro de cada ministério da Tua igreja, Senhor, meu Deus e Pai bendito. Que a Tua graça nos conduza constantemente. Que a Tua bênção, meu Deus, a Tua cura e restauração esteja sobre aqueles que se encontram enfermos. Que o Senhor sustente, meu Deus, e provenha, meu Deus, para as Tuas famílias, para os Teus filhos, meu Deus. Não deixe faltar o pão diário, não deixe faltar, meu Deus, nada quanto necessitamos para viver. Que o Senhor transforme a cada dia, meu Deus, nossa mente, nosso coração, para que os padrões, bendito Deus querido, os costumes e as práticas deste mundo venham a ser abandonados. Nós possamos pautar nossas atitudes, nossos pensamentos, meu Deus querido, nossa fala e nossa vida, de acordo com o padrão da Tua palavra, o santo padrão da Tua vontade, meu Deus querido. Que Teu Espírito esteja a nos abençoar, que Teu Espírito esteja a nos guiar em nossa peregrinação por esta terra, meu Deus querido. E que cada um de nós, meu Deus querido, possamos sempre adorar o Senhor, por quem o Senhor é, e diariamente aprender mais de Ti, bendito Deus. É assim que nós oramos, Senhor, meu Deus bendito. E desde já, por tudo agradecemos, no nome do nosso Senhor e Rei Jesus. Amém, meu Deus. Então, voltamos com você aí, Thomas. Amém. Meu irmão Kevin, a gente vai, nesse momento nós vamos ter a palavra do Senhor com o pastor Alain, e aí algumas pessoas já começaram a apresentar os pedidos de oração lá no YouTube. Você que ainda não apresentou, faça isso nesse momento, e aí no final, o irmão Kevin, eu não combinei com ele ainda, mas ele vai ouvir aí, tenho certeza que ele não vai se importar, e no final o irmão Kevin vai voltar e a gente vai fazer uma oração pelos pedidos apresentados. Mas nesse momento, vamos à palavra do Senhor com o nosso pastor Alain, dando continuidade à nossa série de estudos. Com você, pastor. Amém. Muito obrigado, Thomas. Esse momento de culto ao Senhor, quero desejar a todos uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os nossos jovens, os nossos adolescentes, a nossa amada igreja, os nossos amigos e amigas que todos os sábados estão aqui conosco, nos acompanhando juntos, cultuando ao Senhor nosso Deus. Irmão Kevin, Deus continue abençoando a tua vida, e muito obrigado por participarmos conosco deste culto de louvor, de exaltação ao Senhor nosso Deus. O meu maior desejo é que o Espírito Santo de Deus fale de maneira poderosa ao seu coração nesta noite. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, a Tua palavra estará sendo ministrada nesse momento. Estou aqui apenas como instrumento em Tuas mãos. Não sou digno, ó Deus, de pregar a Tua palavra sagrada, mas o Senhor me concede a graça de fazer isso nesta noite. E eu dependo do poder do Teu Santo Espírito para ministrar a Tua palavra. Assim como o Senhor falou poderosamente ao meu coração, fala poderosamente aos corações dos nossos jovens, fala poderosamente aos corações dos nossos queridos internautas que estão aqui nos acompanhando nesta noite, fala poderosamente aos corações de todos que terão o alcance dessa mensagem. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como Thomas bem colocou no início, estamos em plena série de estudos, uma série de mensagens sobre os atributos de Deus, sobre a majestade divina, a majestade de Deus e seus atributos extraordinários. E nós já começamos já algumas semanas, estamos já na 5ª semana de mensagens, é muita coisa para estarmos vendo, e isso é bom, de estarmos focando na pessoa de Deus, no caráter de Deus, bem como na vontade de Deus, na sua majestade, na sua soberania e nos seus atributos. E nesse momento eu convido você a abrir sua Bíblia, se você estiver aí, a Bíblia próximo a você, poder acessar a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 3. Você poderá, juntamente comigo, acompanhar a leitura desta noite, ou você pode acompanhar aí na sua tela também
conforme está expressa aí. O Evangelho de João, capítulo 17, Jesus ele está fazendo uma oração, chamada oração sacerdotal de Jesus. Ele ora ao Pai Celestial pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. E diz assim em João 17, 3: esta é a vida eterna, que te conheço, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha que texto lindo, que palavras belíssimas do Senhor Jesus aos nossos corações nessa noite. Nessa noite eu quero trabalhar o seguinte tema, dentro da grande série A Majestade de Deus e os seus atributos extraordinários. Eu quero trabalhar exatamente o seguinte tema: o nosso Deus majestoso, com seus atributos extraordinários, é aquele que dá-se a conhecer. E aí eu começo perguntando: quem é Deus? Quem é Deus para você? Eu geralmente faço essa pergunta. Qual é a natureza de Deus? Qual é a natureza do caráter divino? O que é que faz com que Deus seja o que Ele é? E essas perguntas, elas são muito importantes porque elas buscam respostas preciosíssimas na busca do conhecer a Deus. O Kevin falou algo bem interessante aqui em sua palavra no início, acerca de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que o homem, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus, o ser humano ele pensa, o ser humano ele raciocina, o ser humano ele toma decisões, o ser humano é um ser moral. Então, nesta ótica, em certo sentido, é possível sim haver uma comunicação entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e Deus. Mas só conhecemos a Deus porque Deus nos permite conhecê-lo. Vou repetir. Nós herdamos sim alguns atributos de Deus, nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, mas nós só conhecemos a Deus porque Ele nos permite conhecê-lo. E meus amados irmãos, nós vimos nas últimas mensagens que o nosso Deus, Ele é um Deus incompreensível. Vocês lembram dessa mensagem? O nosso Deus, Ele é incompreensível no sentido de que jamais poderemos compreendê-lo exaustivamente, plenamente. E aí, a gente viu com o pastor Alaná, sábado passado, que Ele, esse Deus incompreensível, Ele é infinito e Ele é eterno. Ou seja, não tem como nós mensurarmos a grandeza de Deus, de um Deus incompreensível, de um Deus infinito, de um Deus eterno. Mas, apesar de Deus ser grande, dele ser incompreensível, dele ser eterno, dele ser infinito, nós podemos ter um conhecimento parcial da natureza absoluta de Deus. E é sobre isso que falaremos na mensagem de hoje. Sobre algumas verdades do Deus majestoso que permite que venhamos a conhecê-lo, que revela-se a nós, que dá-se a conhecer. E a primeira grande verdade que você pode acompanhar aí em nossa tela é de que o nosso Deus majestoso, Ele, juntamente com seus atributos extraordinários, dá-se a conhecer a nós, conforme o próprio tema, o título da mensagem de hoje. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus, Ele dá-se a conhecer a nós. Deus, Ele permite que a gente venha a conhecê-lo. Até onde Deus permite, Ele se revela a nós por meio de quê? Por meio dos seus atributos extraordinários. Observe aí o texto, Paulo falando em Romanos capítulo 1, versos de 19 e 21. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças,
mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Martinho Lutero, ele fazia sempre uma distinção entre dois termos em relação a Deus. Ele falava acerca do Deus abscônditus, que é o Deus oculto, o Deus que é velado, e ele também fazia uma distinção do Deus revelatus, o Deus que se revela. E sobre o Deus que se revela, o Deus revelatus, ele afirmava o seguinte: somente conhecemos o Deus revelatus, o Deus que se revela, em seu abscônditus, em seu ocultamento. Ou seja, mesmo se revelando a nós, Deus não se manifestou como Ele é essencialmente. Em outras palavras, uma vez que nós já vimos que Deus é incompreensível e hoje estamos vendo que Deus ele pode ser conhecido, significa dizer que mesmo que Ele se revele a nós, Ele continuará sendo incompreensível, mas Ele pode ao mesmo tempo ser conhecido por nós. Mas o que estaremos conhecendo acerca dEle não é toda a sua essência, não é todo o seu ser, até porque isso seria algo impossível. Mas o que nos alegra é saber que Ele se revela a nós. É que Ele permite que a gente venha a conhecê-lo. Fora da revelação de Deus, por meio dos seus atributos, não tem como nós absolutamente conhecermos o ser de Deus. Fora da revelação em Cristo Jesus, não tem como nós conhecermos a Deus. Fora dos atributos invisíveis, os atributos divinos, não tem como nós conhecermos a Deus. E apesar de Deus revelar a si mesmo e seus atributos à humanidade, mas o texto bíblico que nós acabamos de ler, de Paulo aos Romanos, capítulo 1, infelizmente nos mostra um triste quadro de que o pecado tem distorcido este conhecimento que as pessoas têm tido acerca do Deus único e verdadeiro. Como assim, pastor? Paulo está dizendo que homens e mulheres, e aí você pode acompanhar também o versículo de número 23, os demais versículos aí de Romanos capítulo 1. Paulo está dizendo que homens e mulheres, no versículo 23 especificamente, acompanhe por favor, trocaram a glória de Deus, do Deus único e verdadeiro, do Deus imortal. Por quê? Por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Lá no versículo 25 de Romanos 1, ele diz que também a humanidade pecadora, os homens e as mulheres trocaram a verdade de Deus por mentiras, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Ou seja, uma humanidade que conhece as obras de Deus, uma humanidade que é indesculpável porque conhece os seus atributos invisíveis, mas ao invés de glorificar o Senhor pelo que Ele é, ao invés de dar-lhes graça pelo que Ele tem feito, os seus pensamentos se voltam para as coisas sem valores, para as coisas inúteis. No lugar de olhar para Deus, essa humanidade pecadora, ela passa a olhar para si mesma, pensando serem sábios aos seus próprios olhos, complicando-se com ideias, com especulações, com pensamentos, com opiniões contrárias acerca do conhecimento da vontade de Deus. Observe o texto de Romanos 1, mais uma vez, versículo de número 28. Eles desprezaram o quê? O conhecimento de Deus. Uma humanidade morta em seus delitos e pecados, que despreza o quê? O conhecimento de Deus. Eles são indesculpáveis, sendo entregue, portanto, a um sentimento perverso. Versículos de 29 a 31, por favor, acompanhem. O que foi que eles fizeram mais? Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Aí vem as características da perversidade humana: maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, agora preste atenção, inimigos de Deus, porque desprezam o conhecimento de Deus, porque estão afastados de Deus por causa dos seus pecados,
insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, pessoas implacáveis. Observe o versículo 32 de Romanos 1. Embora conheçam o justo decreto de Deus, ou seja, embora sendo alvos, da ira de Deus, Paulo diz que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Ou seja, os pecadores continuam a praticar os seus pecados, têm desprezado o conhecimento acerca de Deus, e não apenas têm desprezado o conhecimento acerca de Deus, mas também têm aprovado atitudes de outros perversos e pecadores por desprezarem também o conhecimento acerca de Deus. Ah, mas eu não sabia que esta era a vontade de Deus. Não tem desculpa. Ah, mas se Deus pelo menos tivesse falado, se Deus tivesse se revelado, seus atributos invisíveis estão aí na sua criação, a todo momento. Há pessoas que se mostram numa situação como essa descrita pelo apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 1. Infelizmente o mundo está repleto de pessoas que se prostram diante de homens, que se prostram diante de ídolos, que se prostram diante de um partido político, que se prostram diante de um guru, e até mesmo que se prostram diante de si mesmos. Mas essas mesmas pessoas que reverenciam o pecado, que reverenciam o ser humano, que reverenciam ídolos, elas têm feito piadas com o sagrado. Pessoas que têm desprezado o conhecimento de Deus. Há pessoas que temem mais o diabo do que temem a Deus. Há pessoas que temem mais as leis, as autoridades humanas, do que temem a lei perfeita do Senhor e o próprio Deus. Há pessoas que se dedicam muito mais aos seus projetos, aos seus negócios, ao seu trabalho, aos seus estudos, do que se dedicam em servir a Deus. Não há desculpa. Deus deu-se a conhecer a humanidade. Mas uma humanidade perdida em seus pecados, morta em seus delitos, tem desprezado o conhecimento de Deus. Pessoas que desprezam o conhecimento do Deus que dá-se a conhecer, têm uma postura, uma vida sem reverência a esse Deus tremendo. Tem uma postura, uma vida sem temor ao Deus Todo-Poderoso que merece o nosso temor, merece a nossa reverência. Pessoas que desprezam o conhecimento de Deus, não têm dedicado suas vidas a Deus, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, dediquem a vida de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. São vidas sem o estilo de vida de adorador. Elas adoram a si mesmas. Elas adoram a muitas coisas, mas não são adoradores do Senhor. Por outro lado, para a glória de Deus, há pessoas que verdadeiramente conhecem o Deus que se revela a elas. E por conhecer o Deus que se revela a elas, têm dedicado suas vidas a este Deus. Têm lançado sua fé ao Filho de Deus. Tem tido uma vida, um estilo de vida de reverência à palavra de Deus, de reverência ao próprio Deus. Tem tido uma vida de obediência a Deus. Pessoas que têm tido intimidade com o próprio Deus. Deus, Ele dá-se a conhecer ao revelar-se a nós. E aqui fica a grande lição. Portanto, busquemos e prossigamos em conhecer mais e mais o Senhor. Mas acompanhe aí no slide a segunda grande verdade da mensagem de hoje. O nosso Deus, majestoso em seus atributos extraordinários, nos permite conhecê-lo de maneira perfeita e adequada, segundo a realização do seu propósito em nossas vidas. Nós só conhecemos a Deus
de maneira adequada na medida em que Ele se relaciona conosco. É através do Filho de Deus que Deus se aproxima de nós. É através da fé em Cristo Jesus que somos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. É através dessa relação com Deus em Cristo Jesus que recebemos o seu Santo Espírito em nossas vidas e que Deus, de maneira tremenda, dá-se a conhecer a cada um de nós. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 a 12, ele diz algo interessante. Ele fala de uma revelação de Deus, de uma maneira bem especial. Não é simplesmente mostrar Deus, ou simplesmente mostrar algumas páginas das Escrituras Sagradas, mas ele diz que o Espírito de Deus, ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Os que recebem o Espírito de Deus pela fé em Cristo Jesus, não apenas entendem, não apenas conhecem as coisas de Deus, como também se tornam mensageiro das coisas de Deus. Aí nesse mesmo texto de 1 Coríntios 2, agora no versículo 12, Paulo diz assim, e as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, delas também o quê? Falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Deus dá-se a conhecer aos seus. Aos que receberam Cristo pela fé, aos que receberam o seu Santo Espírito. Pastor, o que significa conhecer a Deus? Primeiro, conhecer a Deus significa, e aí acompanhe no slide, por favor, significa que quando Deus se revela a nós, deve haver da nossa parte o quê? Uma intencionalidade, uma resposta em conhecê-lo mais e mais. Vou repetir. Quando Deus se revela a nós, deve haver da nossa parte uma intencionalidade, um feedback, uma resposta em conhecê-lo mais e mais. Paulo, em Filipenses capítulo 3, o texto está aí na tela, versos de 10 a 14, Paulo começa dizendo o seguinte: eu quero conhecer quem? A Cristo. Eu quero, Paulo está dizendo, eu tenho uma intenção, movido pelo próprio Espírito Santo de Deus, mas eu tenho uma intenção, eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele diz, quero conhecer a Cristo, intencionalidade. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço, intencionalidade. A fim de ganhar o prêmio, intencionalidade. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu tenho um alvo que busco alcançar, e esse alvo é Cristo Jesus. E aí eu quero progressivamente na minha caminhada cristã, me tornar mais profundamente, intencionalmente focado, familiarizado com Cristo Jesus. Eu quero perceber, eu quero reconhecer, eu quero entender as maravilhas de Cristo Jesus, da sua pessoa, da maneira mais intensa e clara possível. Quando Deus revela-se a nós, deve haver da nossa parte uma intencionalidade, uma resposta em conhecê-lo mais e mais. É possível sim saber como Deus é, e essa é a boa notícia.
Porque vimos que Deus é incompreensível, eterno, Ele é infinito, é impossível mensurarmos a sua grandeza. Mas hoje nós também estamos sabendo que, mesmo que não seja de maneira exaustiva, mas de acordo com o que Ele revela-se a nós, é possível sim conhecermos a Deus. É possível sim você saber mais sobre Deus. É possível sim nós conhecermos mais sobre Cristo Jesus, sobre o Espírito Santo de Deus. E meus amados jovens, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, meus queridos amigos que nos assistem, sabendo que podemos, pela ação do próprio Deus, conhecê-lo, isso torna-se um incentivo. Para quê? Para que possamos conhecê-lo mais e mais. Geralmente, quando você lê um livro comum, você diz, eu já li esse livro várias vezes. E muitas das vezes você encosta. Não, você pode até ler 2, 3 vezes, mas de repente você diz assim, eu já li tanto esse livro, enjoei. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mesmo que você já tenha lido várias vezes, todas as vezes que você vai relê-la, é como se fosse algo novo diante dos seus olhos, que preenche o seu coração. Você não se esgota de conhecer mais e mais sobre Deus. Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29, falando ao povo que estava para adentrar na terra prometida, ele estava orientando para que o povo procurasse o Senhor. Ao procurarmos o Senhor, o acharemos. Se procurarem o Senhor, vocês acharão o Senhor. Se o procurarem de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Conhecer a Deus exige também uma resposta ao Deus que se revela a nós. Mas acompanhe aí no slide, uma segunda lição muito importante, é que conhecer a Deus significa entender que o Senhor se deleita com isso. Com isso o quê, pastor? De conhecê-lo. Conhecer a Deus significa dizer que Deus, Ele se agrada, Ele se deleita em você conhecê-lo. Alguns cristãos, infelizmente, têm trocado o grande privilégio de conhecer a Deus por aquilo que é do mundo. O próprio Deus, Ele reprova esse tipo de pensamento, de pessoas que não querem conhecê-lo, mas querem conhecer o mundo, querem conhecer outros caminhos distantes de Deus. Lá em Jeremias 9, versos 23 e 24, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Agora observe aí na sua tela o Salmo 37. Eu vou colocar alguns versículos aí, já estão expostos aí. Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O Senhor atenderá aos desejos do coração daquele que deleita-se no Senhor. Daquele que possui um coração cheio, repleto do conhecimento do Senhor. Daquele em que o seu coração que está cheio do conhecimento do Senhor, também está cheio dos desígnios e da vontade do Senhor. Por isso, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Observe os versículos 5 e 6, por favor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Vamos por parte aqui. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ou seja, uma vida entregue ao conhecimento de Deus gera uma vida de confiança em Deus, que por sua vez gera uma vida que está repleto do conhecimento daquele que age em seu viver. O versículo 6 continua dizendo que Ele, Deus, deixará claro para essa vida
que está repleto do conhecimento de Deus, que é entregue ao caminho do Senhor, Deus deixará claro essa vida como alvorada, que essa pessoa, ela será considerada uma pessoa justa. O conhecimento que Deus dá à pessoa, que se entrega a Ele, faz com que essa pessoa se torne convicta de que ela está na direção certa, de que ela está no caminho certo, porque o Senhor é com ele. Deus, meus amados jovens, irmãos e irmãs, amigos, Deus, Ele deleita-se com os que o conhecem. Deus, Ele se agrada daqueles que buscam conhecê-lo. O buscam a ponto de Deus firmar os seus passos. Observe aí o versículo 23 e 24 do Salmo 37. O Senhor firma os passos de quem? De um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Em quem ou em que Deus se deleita? Será que Deus se deleita quando nós nos vangloriamos da nossa sabedoria humana? Olha, Deus, como eu sou uma pessoa sábia, como eu sou o máximo. Será que Deus, Ele se deleita nas nossas proezas humanas, por melhores que elas sejam? Será que Deus se deleita apenas em ganho material, em prosperidade? Meus amados irmãos, Deus, Ele se deleita no fato de o buscarmos, de o conhecermos. Mas e nós? Em quem nós nos deleitamos? Quais têm sido os assuntos mais em pauta na sua roda de conversa na faculdade, agora nas redes sociais, nas plataformas móveis? Quais têm sido os assuntos mais discutidos do seu maior interesse, das suas rodas de conversa? Futebol? Esportes? Política? Economia? Falar da vida alheia? Carreira profissional? Ou Deus? Conhecer a Deus tem sido o seu maior tesouro? Você considera conhecer a Deus como algo muito importante na tua vida? Muito mais do que um momento da sua vida, mas a sua vida? Conhecer a Deus faz parte da sua pauta de vida? Conhecer a Deus é considerado como o nosso maior privilégio? O nosso maior privilégio, por mais que eu queira realizar grandes sonhos, nosso maior privilégio é conhecer a Deus. E você que nos assiste, uma vez que você decide buscar conhecer a Deus, esse é o maior tesouro que você pode encontrar na sua vida. Mas infelizmente Deus tem sido apenas um ponto da nossa agenda. Deus tem sido apenas um detalhe. Será que nós não negociamos, não vendemos a nossa primogenitura espiritual em troca de alguns guisados e lentilhas desse mundo, transformando a nossa verdadeira experiência com Cristo em algo superficial, em algo assim considerado insignificante? Ao invés de trocarmos a nossa primogenitura espiritual, como Esaú fez com Jacó, ao invés de trocarmos o privilégio de conhecermos mais e mais a Deus, devemos aprender a declarar como fez Davi no Salmo 63, versos 1 e 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Deus deleita-se em que o conheçamos mais e mais. Deus deleita-se em que o conheçamos mais e mais. Mas uma terceira grande lição que a gente aprende aqui é que conhecer a Deus, conforme você acompanha aí no slide, significa entendermos que isso é um requisito absoluto para a salvação.
Conhecer a Deus significa dizer que esse conhecimento acerca de Deus, daquilo que Ele se revela a nós, nos conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Conhecer a Deus. E quando eu digo conhecer a Deus, não é como muitas das vezes acontece com o pastor Alain, ou talvez com você, principalmente se você for professor, professora, se você for pastor, se você for alguém que lida com vários públicos, e agora nas mídias sociais, então pessoas falam comigo e às vezes eu não lembro, pessoas muitas das vezes de fora da igreja, aquela pessoa ela me conhece, talvez ela já tenha visto o meu nome, e ela sabe, olha, é o pastor Alain daquela igreja, mas muitas das vezes não dá para nós conhecermos todas as pessoas. Mas na relação com Deus, Deus ele revela-se a nós e nós o conhecemos. Ou seja, Deus nos conhece melhor do que ninguém e nós o conhecemos em parte, porque Ele é grande Deus incompreensível, mas o conhecemos. Há um conhecimento mútuo entre Deus e seus filhos. E aquele que não conhece a Deus, e quando eu falo que não conhece a Deus, não é porque nunca ouviu falar do nome de Deus, não é porque nunca ouviu sobre a Bíblia Sagrada, não é porque nunca ouviu falar sobre Jesus, mas são pessoas que conhecem superficialmente a Deus, mas elas precisam entregar em suas vidas por inteiro a Deus, mergulhar nesse mar de conhecimento sobre Deus, lançar sua fé em Cristo Jesus, fé essa produzida pelo próprio Espírito Santo de Deus em sua vida. E aí essa pessoa abraça tão grande salvação. Não existe uma pessoa que se diga, olha, eu sou salvo. Mas quem é Deus? Eu conheço Deus, mas eu sou salvo. Não existe. Uma vez que a pessoa é salva, é porque ela conhece a Deus. Ou seja, Deus revelou-se a ela. Cristo Jesus apresentou-se a ela. O Espírito Santo de Deus foi ao encontro dela, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Certa vez, alguém perguntou a Jesus, lá em Lucas 23, versos de 23 a 28, disse assim, Senhor, serão poucos os salvos? E Jesus respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão excluídos. Conhecer a Deus não é apenas um conhecimento cognitivo. Existem ateus que conhecem cognitivamente Deus, estudam, se tornam especialistas em Deus. E, permita-me o paradoxo, são teólogos ateus, porque estudam, não creem em Deus, mas estudam sobre Deus. Não é esse tipo de conhecimento que eu estou falando. Mas eu me refiro ao conhecer a Deus que envolve intimidade com Deus. Eu me refiro ao conhecimento que envolve conhecimento acerca de Deus que envolve entrega total de vida a Deus. Conhecimento acerca de Deus que tem a ver com fé em Deus. Conhecimento acerca de Deus que tem a ver com entrega, com submissão e com fazer a vontade de Deus. Conhecimento que tem a ver em receber Jesus Cristo em sua vida como seu único Senhor e suficiente Salvador. E isso resulta em salvação. A igreja do Senhor Jesus, os crentes em Cristo, os salvos, confessam por um lado que o seu Deus é um Deus incompreensível. Não tem como nós mensurarmos a grandeza de Deus. Ele é incompreensível. Mas por outro lado,
eles confessam que o seu Deus, pela fé em Cristo Jesus, Ele pode ser conhecido. Todo aquele que lança a sua fé em Cristo Jesus, deve bater em seu coração e dizer: eu conheço o meu Deus, eu sei quem era o meu Redentor, eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho intimidade com o meu Senhor. E aí o texto que nós lemos lá no início, João 17,3, dessa oração sacerdotal que Jesus faz ali pelos seus discípulos ao Pai Celestial. Esse texto mostra claramente o desejo de Jesus, quando diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, Pai, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. A salvação dada por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, essa salvação, ela é dada aos homens pela graça do próprio Deus. O meio é a fé no Filho de Deus, a fé em Cristo Jesus. E o interessante é que esta fé, Paulo diz lá em Romanos 10:17, que ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê, pastor? Ouvir a mensagem pregada acerca desta salvação, acerca de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, acerca das boas novas. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a mensagem pregada da palavra de Deus. Portanto, conhecer a Deus é um requisito importantíssimo, absoluto, para a salvação. 1 João capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Infelizmente, alguns crentes têm colocado suas afeições nas coisas deste mundo, nas coisas temporais, como já preguei aqui algumas vezes. O seu foco, ao invés de estar na eternidade, ao invés de estar na salvação, nas coisas do alto, tem estado nas coisas desse mundo. E geralmente quando as pessoas ouvem o nome, o termo, a expressão vida eterna, elas lembram de uma vida que jamais perecerá. Vida eterna com Deus, viveremos para sempre na presença de Deus, na Nova Jerusalém. Aleluia! E é isso mesmo. Mas é muito importante nós entendermos que vida eterna é muito mais além do que viver para sempre. Vida eterna tem a ver com conhecer a Deus. Tem a ver com conhecer a Deus mediante a fé no Filho de Deus, que nos garante a vida eterna. O conhecimento acerca de Deus é a essência do que é ser cristão. É um requisito absoluto que gera a fé para a salvação de todo aquele que nele crê. Apesar da sua grandeza, Deus, ele se revela a nós. Deus, ele pode falar conosco, isso é muito bom, isso é lindo. Essa semana alguém mandou um cartaz via WhatsApp para mim, muito interessante. Diz que a Bíblia é o único livro em que nós lemos na presença do seu autor. Ele fala conosco de uma maneira que nós podemos entender, apesar da sua grandeza. Deus, ele fala conosco por meio da sua palavra. Deus, ele revelou-se a nós através do seu santo, do teu Filho amado Jesus Cristo. Deus, ele fala conosco por meio do seu Santo Espírito. Nós vimos que Deus, ele deleita-se no conhecimento do seu povo, que o busca constantemente. E pela ação do Espírito Santo de Deus, devemos sempre ter essa intencionalidade de conhecer mais e mais sobre Deus. Leia mais sobre Deus, leia a palavra de Deus, busque livros sobre Deus, livros teológicos, sim, livros que falem sobre Deus, bons livros, que teologicamente estão corretos e falam sobre Deus.
Meditem sobre Deus. Ore, busque a presença de Deus, tenha o seu momento devocional com Deus. Invista tempo, cada vez mais tempo, mesmo que o seu mundo seja corrido, como era o tempo de Daniel, que ele era um dos ministros do Império da Pérsia, mas ele orava 3 vezes ao Senhor, seu Deus, todos os dias. Adore o Senhor, tenha um estilo de vida de adorador, servindo, reverenciando, louvando, exaltando. Quando conhecemos alguém, a primeira coisa que a gente quer saber é o quê? O nome dessa pessoa. Olá, prazer, tudo bem? Como é seu nome? E aí a pessoa se apresenta. E hoje nós vimos que Deus, Ele dá-se a conhecer, Ele revela-se, Ele nos permite conhecê-lo. Mas eu pergunto, qual é o nome de Deus? Ah, pastor, é Deus. Quais são os nomes de Deus? Que implicações tem em conhecermos o Hashem, traduzido, o nome pessoal de Deus, do Deus incompreensível, do Deus infinito, do Deus eterno, do Deus que se revela a nós. Qual é o nome? Quais são os nomes de Deus? Isso será um assunto para o nosso próximo sermão da nossa série, A Majestade de Deus e os seus atributos extraordinários. Vamos orar nesse momento? Queria convidar Thomas aqui. Nós vamos estar, após a oração, entoando uma canção. E em seguida, lembrando que o irmão Kevin também vai estar apresentando aí os pedidos ao longo do culto que foram feitos, os pedidos de oração. Bendito Deus, nós queremos te render graças, Senhor. Te agradecer porque o Senhor nos permite conhecê-lo. Isso, ó Deus, é uma demonstração tremenda da tua graça. O Senhor que é eterno, infinito, incompreensível, e ainda assim nos permite conhecê-lo em parte. E isso para nós já é tamanha bênção. Obrigado, ó Deus, por nos revelar, através do teu Filho amado, Jesus Cristo, a tua palavra encarnada. Obrigado, ó Deus, por nos dar o privilégio de buscarmos cada vez mais a tua presença, de prosseguir em te conhecer. Ó Deus, vivemos em um país que nos dá essa liberdade, apesar das piadas, apesar das perseguições, mas nós temos a liberdade de folhear a tua palavra, a Bíblia, de ler, de estudar, de conhecer o Senhor. Há países aí que, além de se reunirem nas cavernas, escondidos, muitas das vezes, Senhor, têm acesso apenas a uma página da Bíblia Sagrada. E eles ficam por demais satisfeitos por terem esse privilégio de ter uma página para ler. Nós temos o livro todo. E o nosso desejo é cada vez mais te conhecer, te prosseguir em te conhecer. Venha ser com o teu povo, com os teus jovens, que ao som dessa canção que entoamos de louvor a ti, possamos, ó Deus, nos prostrar diante de ti. Pedimos perdão a ti por não termos em nossa vida, muitas das vezes, buscado em te conhecer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que possamos, com a lição de hoje, com a mensagem de hoje, intensificar cada vez mais o nosso interesse em te conhecer. Obrigado porque somos auxiliados pelo teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Venha o prazer de te adorar.
adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Venha o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Amém. Nós vamos chamar nosso irmão Kevin, que está aí lá na sua casa, né? Esteve dirigindo conosco o culto de hoje e agora ele vai orar pelos pedidos que foram apresentados. Kevin, é com você. Obrigado, Thomas. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. E eu quero pedir o perdão de vocês, meus irmãos, porque eu estava aqui com o celular aqui do lado, aberto no bate-papo, só que a tela tinha travado, não estava aparecendo os seus pedidos. Aí quando eu saí e entrei de novo, é que eu consegui ver que vocês já tinham feito os seus pedidos. Então, nesse momento, a gente vai estar orando pelos pedidos que foram apresentados. E eu pude ler aqui também que hoje é o aniversário do nosso irmão Luiz Gonzaga, o pai dos gêmeos da nossa igreja. Eu quero te desejar um feliz aniversário, meu irmão. Quero desejar que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe os seus filhos, a sua esposa e que te guarde sempre, meu irmão querido. E nesse momento, a gente tem aqui os seguintes pedidos, meus irmãos. Temos os pedidos da nossa irmã Keliane, que ela pede para que a gente esteja orando por estas vacinas que a gente vê que estão sendo desenvolvidas, para que o Senhor abençoe esses cientistas, esses pesquisadores, e que essas vacinas cheguem mais rápida e prontamente para que possamos usar, essa situação se reverta. Ela também pede pelos nossos familiares que não conhecem ao Senhor Jesus, para que eles venham a ter um verdadeiro encontro com o Senhor e Salvador de nossas vidas e também creiam nele, rendam-se a ele. Nós temos o pedido da irmã Regicleide Lima, que pede oração pela vida de Daiane, que se encontra enferma. E temos o pedido do nosso irmão Ismael Nobre, que pede que Deus nos ajude na nossa volta aos cultos do templo, a nossa reunião física, para que o Senhor nos abençoe e nos permita retornar ao modelo de culto do qual estamos acostumados e que é tão bom, meus irmãos. Que nós percebemos hoje o quão maravilhoso é a presença e a proximidade dos irmãos. Então,
Peço mais uma vez nesse momento que vocês se ponham, meus irmãos, em posição de oração, se ponham em seu estado de reverência. Vocês, da maneira que vocês se sentirem confortáveis, levantem essa oração também ao Senhor e clamem a Ele, meus irmãos, porque Ele tem poder de fazer tudo. Então estejamos orando, meus irmãos. Senhor Deus bendito, majestoso, glorioso e perfeito Pai nosso. Meu Deus querido, te damos graças por tudo que pudemos, meu Deus, desfrutar neste momento, pelo culto que todos nós pudemos prestar ao Senhor, meu Deus querido, pelos conhecimentos que nos foi ministrado por Ti, através do Teu servo, do Teu filho, pastor Alain. Agradecemos pelos louvores que junto ao Teu servo, filho Thomas, também podemos, meu Deus, alçar ao Senhor, e por todos os Teus feitos, Senhor, meu Deus bendito, todos os Teus milagres para conosco e nossas famílias. Neste momento, Pai, clamamos ao Senhor pela situação destas vacinas, meu Deus, para que o Senhor abençoe, dê sabedoria e discernimento aos cientistas, aos pesquisadores, meu Deus, e aos médicos que se encontram neste campo de batalha, Abba, que tentam, meu Deus querido, desenvolver uma vacina para este vírus, meu Deus querido, que tentam desenvolver uma maneira de combater esta enfermidade que é o Covid-19. Que o Teu Espírito, meu Deus, os conduza à sabedoria, meu Deus, e ao sucesso. E que essa vacina possa ser desenvolvida, Pai, para a glória do Teu nome. Também clamamos a Ti, meu Deus, pelos nossos entes queridos, os nossos familiares, meu Deus, os presentes que o Senhor nos deu quando nascemos, para que todo aquele, Senhor Jesus, que não teve o encontro verdadeiro com o Senhor, o tenha, Senhor. Para que o Senhor realize a obra que só o Senhor pode realizar, de abrir olhos e ouvidos, de retirar os corações duros, os corações pedregosos, meu Deus, e abençoar com um coração de carne, com sabedoria e fé. Que essa fé, Senhor Jesus, seja depositada em Ti, que eles creiam no Senhor e no Evangelho, Senhor, meu Deus querido, e rendam-se por inteiro e por completo a Ti, como único Senhor e suficiente Salvador da vida deles, meu Deus. Também apresentamos a Ti, Senhor, meu Deus querido, a vida da Daiane, a conhecida, a amiga da Tua serva Regicleide, Senhor, meu Deus, que se encontra enferma, bem como de cada enfermo, Senhor, meu Deus querido, em Tua igreja, em nossas famílias, meu Deus, a Tua serva, a Tua filha Deise, a Tua filha Belinha, meu Deus, o Vicente, e todos os que se encontram enfermos, meu Deus, seja por Covid, seja por qualquer outro mal ou enfermidade, bendito Deus, que o Senhor esteja a repreender, meu Deus, que o Senhor esteja a curar e a restaurar essas vidas, meu Deus querido, e a guiá-las cada dia mais do Teu caminho, para que todos nós, eles e nós, meu Deus, cresçamos diariamente em conhecimento do Senhor, meu Deus, verdadeiro e profundo. E clamamos também, meu Deus, pelo nosso retorno, para que o Senhor abençoe, meu Deus, e reverta esta situação em todo o mundo, meu Deus, e nos permita mais uma vez nos congregarmos e nos reunirmos no templo, meu Deus, e termos a presença física, meu Deus, uns dos outros, esta comunhão profunda e mais íntima, meu Deus, em Tua presença, que possamos Te louvar, Te bendizer, junto com os nossos irmãos, meu Deus, no Teu templo, e sempre estar engrandecendo, bendizendo e louvando o Teu nome, meu Deus, com tudo que a gente é, com tudo que a gente faz e com tudo que a gente tem. Que a Tua bendita vontade, Santo Deus, se realize sobre todos nós, sobre as nossas famílias e todo o universo. E que de eternidade a eternidade, somente o Senhor seja adorado, reverenciado e engrandecido. É no nome santo do nosso Rei Jesus, meu Deus, que nós oramos e por tudo agradecemos ao Senhor. Amém, meu Deus. Então voltamos agora com o Senhor, pastor Alain. Deus abençoe tua vida. Muito bom estarmos encerrando, orando. Eu quero desejar aos nossos jovens, né, um final de sábado, início de domingo, início de semana, na paz do Senhor. Desejo também os demais irmãos aqui da nossa igreja, os que não são aqui do templo sede, né, das nossas congregações também, estão sempre nos acompanhando, e os demais que terão acesso a esta pregação, que Deus também esteja abençoando o restante de sábado e início de domingo na vida de vocês. Lembrando que amanhã pela manhã, às 9 horas da manhã, temos a transmissão do culto da manhã ao Senhor nosso Deus, e teremos também a série de mensagens que estamos vendo aos domingos pela manhã, Atos, capítulo de número 12, com o pastor Alaná. E, meus amados irmãos, grandes verdades, grandes lições Deus tem falado ali
aos nossos corações. E após essa primeira parte do culto, nós temos a escola bíblica, temos a lição da revista Os Profetas Elias e Eliseu, com a irmã Keliane, e também a aula dos casais, por meio do Google Meet, certo? Nós teremos aí a irmã Leni ministrando esta lição. Lembrando que hoje, pela manhã, aliás, agora à tarde, às 16 horas, a nossa igreja esteve realizando um drive-thru aqui, entregando materiais, tanto de escola bíblica, tanto para as nossas crianças, do Ministério Infantil, como também para os nossos adolescentes, sim. Material a serem estudados já a partir de agosto que é mês festivo da nossa igreja, os 50 anos de existência da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Os nossos adolescentes, a partir de agosto, nos meses de agosto e setembro, estarão também estudando sobre os atributos de Deus. O tema é quem é Deus? E nós estaremos vendo em nossas reuniões nas quintas-feiras, estaremos estudando e também tendo os nossos PGs. A liderança já está se organizando, já está fazendo os preparativos, já está se preparando, e que Deus esteja abençoando também cada um deles. E amanhã à noite, às 18 horas, culto de louvor e adoração também ao Senhor nosso Deus. Que Deus esteja falando de maneira poderosa, por meio da sua palavra, aos nossos corações. Desejo a todos uma excelente noite e Deus abençoe a todos. Amém.